Graças e paz, pessoal. Amém? Firmes e fortes? Mais ou menos? Sono, né? Tá fechado aí embaixo. Sono, né? Bastante sono. Daquele jeito, né? Vamos começar então? Começar? Só que antes de começar, eu só queria dar um recado, tá? Não é para a igreja, tá? Mas é para alguém que está assistindo a gente, que veio na minha mente na semana, eu preciso falar, tá? Você que acabou de cair de paraquedas nesse vídeo, está com cigarro na mão, você não está aqui por acaso, tá? Não deixa para procurar Jesus depois que você abandonar o vício. Procura Jesus antes. Depois disso, você resolve com Deus o negócio do vício. Vem para Jesus primeiro, tá? Você não caiu de paraquedas nesse vídeo à toa. Jesus te ama. Amém? Amém? Vamos orar? Pai Santo e Pai amado, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor em oração agora, Pai, para te pedir que o Senhor venha estar conosco, nos ajudando, abrindo a nossa mente, o nosso coração, para que a gente possa aprender um pouquinho mais do Senhor, Jesus, principalmente do Senhor, Pai. Usa os meus lábios, que a gente possa se aprofundar um pouco mais na Tua Palavra, entender mais do Senhor, entender aquilo que está no Teu coração, Pai. Nos ajuda, nos abençoa e nos guarda, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Ô Ângelo, tira só um pouquinho daqui de cima, por favor. Agora eu estou falando muito alto. Nós vamos falar hoje sobre a expiação. Tá? Alguém sabe o que é expiação? Vai falar, espiar, né? Né? Parece, né? Pelo nome. Mas não é, né? Não tem a ver com ficar olhando de rabo de olho, né? O termo expiação, pode ir para o próximo slide, tá? Ele tem a ver com uma reconciliação. Então, ali na parte esquerda do slide, a gente pode ver assim. O termo em inglês ele tem bastante a ver com uma tradução bem legal para expiação, né? Quer dizer, com uma mente, né? Uma mente só, um pensamento só. Então, a gente pode pensar que a expiação é um ato de fazer-se um em tudo, com alguém, né? No hebraico, ele se chama kafar, quer dizer cobrir ou encobrir, colocar por cima, né? E no grego, katalegentes, quer dizer mudar inteiramente ou reconciliar. Acho que esse de reconciliação é o mais legal para a gente poder entender. Então, o ato de expiação tem a ver com uma reconciliação entre duas partes, tá? E para que haja reconciliação entre duas partes, quer dizer que alguma das partes falhou. Guarda isso que vai ser importante, tá? A essência da expiação não é apenas perdão, é o fim da separação, é fazer de dois um. Próximo slide. Como que surgiu a necessidade da expiação? Por conta do pecado, que a gente falou nas aulas passadas, né, com o Felipe. Então, o motivo da gente ter que fazer a expiação, ou seja, ter que fazer sim, essa reconciliação com o Senhor Deus, é porque nós pecamos. Tanto na figura de Adão, né, lá no jardim, quanto no dia a dia nosso. Tá? Deixa eu ler aqui, que senão é muito pequenininho. Lá no slide está assim, ó, Deus criou o homem para a comunhão perfeita. O pecado agiu como um abismo intransponível, ou seja, um buraco, como se eu quisesse pular daqui até lá. Meu corpo não consegue, né? Ainda mais eu sendo gordinho assim, né? Se fosse um pouquinho mais magrinho, né? Não, né? Não ia dar também. Não ia dar certo. Violando essa relação e interrompendo o acesso à presença divina. A obra da expiação foi o plano eterno para cruzar esse abismo. Então, é um meio como a gente consegue, de novo, ter acesso aonde a presença de Deus está. Alguns teólogos, alguns pensantes, próximo slide, por favor, criaram algumas teorias sobre sobre como a expiação funciona, né? O porquê do motivo da expiação. Eu vou ler aqui do livro uns pedaços para vocês, e depois a gente cai ali no slide, tá? A primeira teoria é a patrística. A patrística dizia o seguinte, que o diabo tinha domínio sobre a gente, e Jesus foi lá e pagou o preço para comprar a gente do diabo, né? Então, ele é como se fosse uma troca de poderes, se a gente fosse uma moeda de troca, né? Jesus, tá? Essa ideia patrística faz o quê? Então, Deus paga um resgate a Satanás.
Então ele paga uma dívida que ele teria com Satanás para poder ter a gente. Qual que é o problema dessa teoria? Ela ignora a soberania e a natureza de Deus. Então não tem como Deus se subjugar para a criação dele. Não faz sentido nenhum. Né? Uma segunda teoria é a de Anselmo. Ela acha que o pecado violou a honra de Deus e merece um castigo sem fim. Tá? Então qual que é a ideia? É uma dívida paga à honra de Deus. Então a ideia de que o sacrifício da expiação, né? Ele está sendo pago a Deus para poder aplacar a ira dele. Mas não, né? Ele esquece a parte do amor. Tá? Então as teorias fazem assim, né? Elas jogam ou para a justiça ou para o amor. Elas não balanceiam isso, né? A de Grotius, ela vai para o lado do governo de Deus. Então ela mostra como se fosse uma pena que Deus cobra para poder ter as pessoas de volta, né? Só que do mesmo jeito, ela também ignora o amor e a transformação interna o amor de Deus e a transformação interna do homem. A Sociniana, ela sustenta que a morte de Cristo é apenas a morte do mártir que inspira os outros a ter uma vitória moral. Tá? Então ela pensa na ideia do mártir, né? Então uma pessoa que vai dar uma inspiração para que outros façam a mesma coisa. Só que aí ela nega a justiça absoluta de Deus. Lá na página 90 do livro digital dos Fundamentos da Nossa Fé, no último parágrafo está assim, vê na folha no livro de vocês, tá? Último parágrafo da página 90. Todas essas teorias são o resultado de sistemas de pensamentos ao redor de uma verdade bíblica, as quais ignoram todas as outras mais verdades da palavra de Deus. Por exemplo, a teoria patrística enfatiza o papel de Satanás na experiência humana do pecado, sem levar em conta a natureza de Deus. Então seria tudo por motivo do diabo. Anselmo e Grotius engrandecem a honra e a justiça de Deus, enquanto que apequenam a verdade e o amor de Deus. Socino e o grupo que defende a teoria da influência exaltam o amor de Deus, enquanto esquecem sua santidade. Podemos chegar a compreender o sentido completo da expiação quando levamos em conta todos os atributos de Deus. Então a ideia da expiação, essa ideia da reconciliação, ela tem que englobar todos os atributos de Deus. Ela não pode levar em conta mais a justiça e apequenar o amor. E não pode sobressair o amor e apequenar a justiça, como se fosse uma balança justa. E nessa balança justa, tanto o amor quanto... Próximo slide. Nessa balança justa, tanto o amor quanto a justiça, elas têm o mesmo peso. Tá? Como, aí no lado esquerdo ali está assim, né? Justiça absoluta. A lei exige a morte pelo pecado. Foi isso que Deus colocou lá no Éden, não foi isso? Por conta do pecado, agora você vai morrer. Né? Mas o amor infinito, que deseja a reconciliação do homem consigo mesmo. Deu para entender essa parte? Então a justiça é o quê? O homem erra e ele precisa pagar por isso. Todo erro que a gente faz tem um pagamento. Mas o amor de Deus deseja com que a gente tenha o acesso novamente a Ele. E como Ele faz isso? Pela expiação. Tudo bem? Tudo bem, tem? Lá no slide de novo, tá? Tá ruim para ler, né? Como Deus pode ser simultaneamente o justo e o justificador? Se Ele apenas perdoa, compromete a sua retidão. Ou seja, perdoou tudo, então a minha lei não vale de nada. Né? Se Ele apenas pune, frustra o seu amor. Aquele pai carrasco, né? Então assim, está errado, está errado, está errado, está errado, mas não dá nenhuma solução para que esse erro seja arrumado. Né? A expiação é a intersecção, ou seja, aquilo que interfere, tá? Aquilo que corta. Perfeita onde a justiça é satisfeita, ou seja, o salário do pecado que é a morte é cumprido, porém o amor é derramado ao mesmo tempo. Tá? Então é pago algo pela morte, né, pelo pecado, mas ao mesmo tempo é encoberto esse pecado pelo amor. E aí a gente consegue ser reconciliado de novo. Tudo bem? Próximo slide. Esse daí fala sobre como era o santuário, tá? Nessa parte do lugar santo, é onde aconteciam todas as cerimônias, né? No pátio, no lugar santo. Lá onde está essa linha vermelha, tá vendo? Está escrito ali o véu. Ali é onde não podia ser acessado pelo sacerdote. Por quê? É lá que ficava a arca.
né? E lá ficavam as representações da presença de Deus, que era o maná, né? A vara de Arão, que tinha brotado, e os mandamentos, né? Ficavam dentro dessa arca. Então, não é qualquer um que podia entrar ali. Tá? Era proibido de se entrar ali. Essa ideia de proibido de se entrar ali é o quê? De que a gente não tinha acesso direto ao Pai. Por isso que tinha essa cortina, né? Esse véu que está falando ali, essa cortina que bloqueava esse acesso, né? Era uma cortina bem grossa. Tá? O tabernáculo ensinava uma verdade espacial incontestável. Deus habita no centro, mas o acesso humano é restrito. Somente no Yom Kippur, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele, que é o dia da expiação, o sumo sacerdote ultrapassava esse véu. Então tinha um rito específico de um dia no ano em que era possível que um homem ultrapassasse esse véu e tivesse acesso a Deus. Tá? Uma coisa que é legal de se falar sobre isso daqui, do Santo dos Santos, é o seguinte: quando o povo armavam as barracas, né, quando eles faziam como é que chama? Não, quando eles ficavam no lugar, esqueci o nome. Quando eles faziam as tendas, né, quando eles se assentavam em um lugar, era construído a partir disso. Então era colocada a arca, construído, né, o Santo dos Santos, e aí sim construído o tabernáculo, né, e aí construído as tendas em volta. Tá? Então já dava essa ideia de quê? De que Deus, primeiro e no centro. Então vai ser construído de dentro para fora. Tá? Guarda isso que vai ser importante também. Tá? Acontece de dentro para fora, tá? Sim. Se a gente vê o formato como eles colocavam as tendas, formava uma cruz. Ah, legal. No centro, e era praticamente uma cruz, de acordo com a distribuição das... Legal. O Felipe falou que, se ele não se engana também, né? Eu vou trazer essa informação para a semana que vem, mas é legal isso aí, hein? Montava-se primeiro o tabernáculo e cada tribo tinha a sua junção, né? E o formato em que ficavam essas junções era como se fosse uma cruz. Tá? O tabernáculo no centro de tudo isso. Tudo bem? Hoje a gente vai passar bem por cima sobre o Yom Kippur. Tá? Porque semana que vem eu vou falar mais a fundo dele, falando como que era partes por partes. Tá bom? Então, ó, próximo slide. Oi. O quê? Tinha essa curiosidade, né? Dizem que eles amarravam por quê? Tinha acontecido antes o quê? Os filhos de Arão, né? Tinham entrado lá, com a cabeça dura, né? De qualquer jeito, né? Eles não, enfim, né? Sabe quando a gente acha que pode muito, né? Então, tinham entrado lá e morreram, né? Morreram. Porque a gente não pode entrar diante da presença de Deus em pecado, né? Mas enfim. Então dizem alguns teólogos que tinha esse costume, né? De amarrar no sumo sacerdote, que eu vou explicar já também quem é, uma corda e colocar uns sinos para que, assim, se está ouvindo o barulhinho, né? O cara está vivo, né? Se ele morresse, era para puxar o corpo, sabe? Porque ele não poderia entrar lá dentro, tá? Tudo bem até aí? Então vamos lá, vou explicar bem por cima, tá? Então, depois disso, o que acontece? Lá em Levítico 16, é bom a gente ler esse pedaço depois também, diz o seguinte lá. Depois dessa morte dos filhos de Arão, Deus estabelece, então, o seguinte. Vai ter um dia no ano, esse dia é um sábado, tem uma data específica, se não me engano é dia 10 do 7º mês, se eu não me engano, tá? Em que vocês terão um descanso forçado. Tá? Isso é importante, ó. Eu vi um estudioso também falando sobre isso, que é o seguinte: era um sabote, uma coisa assim, tá? Que é um descanso do descanso. Então, assim, não era para fazer nada nesse dia. É um descanso forçado. Tá? Nesse dia do descanso forçado, era feito um jejum do dia inteiro. Então, de um pôr do sol até outro pôr do sol. E o jejum ele era completo. Então, ele era de pão e de água. Nesse dia do descanso forçado, o sacerdote, ele tinha um rito, que era o quê? Ele teria que separar alguns animais, certo? Separar um animal que faria parte que seria sacrificado para Deus,
um outro animal que serviria como essa ideia de levar os pecados para fora. Seria feito o sacrifício de um jeito específico. Ele teria que se banhar, colocar roupas específicas para poder fazer esse ritual de entrar diante da presença de Deus. Então, nesse dia específico que é o do Yom Kippur, eles tinham, o sumo sacerdote representando todo o povo, tinha direito de entrar, para atravessar o véu e se encontrar com Deus. Tá? Bem por cima, então vamos lá. Qual que era o processo? O primeiro processo era a purificação. Então ele tinha que tirar as roupas dele e tomar banho. Tá? Tinha que se lavar. Segundo processo era o novilho, que era feito um sacrifício pelos pecados do sacerdote. Então tinha um sacrifício por ele, pela sua família mesmo, de sangue, certo? Só pelos seus que eram da sua casa. E também tinha um sacrifício que era feito pelo povo, pelo povo todinho. Tá? Tinha também o incenso, que ele era usado para cobrir toda essa parte do Santo dos Santos, para que o homem, na verdade, não visse a face de Deus, né? Porque Deus ele realmente ia nesse lugar. Tá? Então era uma nuvem para cobrir a glória do Santo dos Santos. O sangue, que era espargido, né, ou jogado, né, sobre o propiciatório, que era a arca e a mesa, e tinha mais umas coisas do rito também que a gente vai falar depois. Tá? E tinha o bode emissário, que era ele que levava os pecados para o deserto. Tá? Já viram aquela expressão bode expiatório? Sabe? É isso, vem daí. Tá? Bode expiatório vem daqui. Tá? Então, vamos repassando. Bem por cima também, tá? Que eu falei. Na semana que vem que a gente vai estudar uma parte por parte. Bem por cima. Então, ele tinha um ritual do jejum, certo? Do descanso forçado. Tá? Do descanso. A parte do descanso é legal para a gente pensar no lance de que a gente tem que descansar em Deus. É um descanso mesmo. Nada. Nem água nem pão. Nada. No jejum total. Porque era a ideia de tirar os prazeres da carne. Então era essa a ideia, tá? Porque o que é o Yom Kippur? É o dia do perdão, tá? Então um dia que Deus perdoa, um dia da reconciliação, entenderam? Então no dia da reconciliação você não tem prazer na carne, tá? Então era essa a ideia, né? Então o sacerdote se preparava a sua roupa bonitinha, ia lá, pegava o bode, fazia a parte dele com Deus, fazia o seu sacrifício, depois tomava outro banho, colocava outra roupa, colocava o incenso, ia diante da presença de Deus, fazia o sacrifício, Deus perdoava, ele saía, se limpava de novo, né? E o bode expiatório era levado por outra pessoa para o deserto, para poder levar os pecados do povo, e era solto lá, uma cidade desértica. Tá? Tudo bem até aí? Tá? Falei, semana que vem a gente vai estudar isso parte por parte. Tá? Tudo isso, próximo slide, por favor. Tudo isso é feito pensando numa sombra, tá? Já ouviram falar nessa ideia de que o Antigo Testamento é uma sombra das coisas que vêm no Novo Testamento? Está na Bíblia, inclusive, né? Tá? O que é a sombra? Não é que ela é anulada, não é isso. É assim, é uma representação. Ó. Vocês olharem aqui, ó, tem a sombra minha, tá vendo? Ela é uma representação. Vocês que me conhecem, de repente olhar minha sombra de lá, você fala, é o André, que está lá em cima. Né? Porque vocês me conhecem. Ó, legal isso aí, dá para pregar sobre isso. Né? Vocês vão olhar e falar, é o André que está ali. Depois vocês vão me ver, não é isso? Ah, é o André mesmo. Né? Então assim, essa aqui é a sombra de fulano. Tem pessoal que tira foto da sombra, você sabe, é fulano esse clã, não é isso? Né? A ideia é essa. Então a sombra, ela é uma representação do real. Ou uma preparação daquilo que vem depois. Certo? Tudo bem? Então a ideia do Velho Testamento, do Antigo Testamento é o quê? É demonstrar as coisas que viriam no Novo Testamento. Essa ideia da expiação também é isso. Então ela é uma transição daquele tabernáculo que era feito materialmente, certo? Da arca, do Santo dos Santos, do véu e tudo mais, feito materialmente, certo? Com tijolos, pedras, ouro e tudo mais, para um feito espiritual, que é o real, tá? Que é o nosso, né? Então vamos lá. A sombra. Então, todo ano esse rito era feito, tá? Então ele era feito uma vez por ano só. E ele durava por um ano inteiro, até de novo acontecer o 10º dia do 7º mês, né? Então no ritual da sombra, né? Então o ritual
primário, o anual, acontecia que a gente usava o sangue dos bezerros e bodes. Quando chega Jesus, e ele faz a realização, que é a obra definitiva, da expiação, ele usa o seu próprio sangue. Entenderam? Então vamos lá, voltando um pouquinho. A ideia da expiação, então, está lá, colocada em Levítico, certo? Para que haja reconciliação do povo com Deus. Feito o sacrifício, não é isso? Sacrifícios e rituais. Quando Jesus vem, ele faz a mesma expiação. Só que, ao invés de se usar os animais, é usado ele próprio. Por quê? Porque ele é o cordeiro sem as manchas. Sem o pecado. Então, toda vez que o povo pecava lá atrás, né, nesse ritual manual, tinha que ser feito de novo. Por quê? Porque não era um sacrifício que era completo, que era perfeito. Mas em Jesus, que é Deus e homem, que a gente falou também já nas aulas passadas, o que acontece? É feito o ritual perfeito. Por isso que ele é usado o próprio sangue de Jesus. Tudo bem? Lá no Antigo Testamento, né, no ritual da terra, vou colocar assim, tá? Ritual da terra e ritual de Deus, tá? São usados sacerdotes imperfeitos. Por que sacerdotes imperfeitos? Porque são homens que nasceram sobre o pecado, etc. Igual a gente, né? Igual a cada um de nós. Já no sacrifício de Jesus, é o sacerdote eterno. No ritual da terra, santuário terrestre, que falei, né? Santuários feitos pelas mãos. Já no sacrifício de Jesus, é o santuário celestial, que é o corpo que é templo e morada do Espírito Santo. Lá no terrestre, é feito um dia por ano. Já no de Jesus, é feito de uma vez por todas. Tá? Isso aqui é legal. Quando Deus institui esse ritual da expiação lá no Antigo Testamento Levítico, ele fala assim, isso aqui é uma aliança perpétua. Tá? O que quer dizer esse perpétuo? Não é que ela é eterna, tipo que ela não tem fim, mas sim que assim, enquanto não acontecer o sacrifício perfeito, essa aliança precisa ser refeita. Porque durante esse um ano vocês quebram a aliança comigo. Então a gente refaz todas as vezes. Mas quando vem aquele que é perfeito, a aliança se completa. Então essa festa da expiação não precisa mais ser feita. Por quê? Porque o sumo sacerdote perfeito, que usou o seu sangue, certo? Que é o santuário celestial de Deus, fez ele de uma vez por todas. Aí sim, de uma vez por todas. Então não precisa mais ser feito. Só precisa que a gente aceite. Tudo bem? Lá no tabernáculo terrestre, tinha um acesso limitado, lembra? Se entrasse a partir da cortina, morreu. Pó. Desintegra. Já que não, a gente tem acesso eterno. Muito louco isso, né? Uhum. Exatamente. Exatamente. Felipe falou que é por isso que quando Jesus morre na cruz, o véu é rasgado, né? Então o acesso é dado. Agora pode. Entenderam? Muito louco, né? Próximo slide. Falando um pouquinho sobre o sacerdote. Também a gente vai aprofundar isso nas próximas aulas, tá bom? Falei, hoje tudo é por cima, tá? Arão, que era o sumo sacerdote, versus Cristo, tá? Comparativo, né? Então, o sacerdote terrestre, ele era da tribo de Levi, precisava purificar-se primeiro, ou seja, primeiro ele precisava pedir perdão pelos pecados dele, fazer o ritual para ele, certo? Limitado pela morte, precisava de sucessores. Então, de tempos em tempos, era levantado outro sumo sacerdote, depois outro sumo sacerdote, por quê? Porque ele morria, né? Então era passado isso daí, essa função, certo? Então ele repetia esses sacrifícios anualmente. Já Jesus, que é o sacerdote eterno, ele é da tribo de Judá, nascido sem pecado, sacerdote para todo sempre, sem princípio e sem fim. Ministrou uma vez por todas. Foi isso que a gente falou agora há pouco, tá? Então ele resolveu o problema. É isso, ele resolveu o problema. E aí a gente vai ler também na semana que vem sobre isso, né? Hebreus 9, do 11 ao 14. Tudo bem? O próximo slide. Então, alguns paralelos também, tá? Continuando falando sobre os dois sacerdotes, né? A morte e o bode do sacrifício. Vou ler para vocês ali de cima, tá? A lei exigia que a sorte de Deus caísse sobre um bode inocente. Então, também por cima.
2 bodes eram separados e era feito uma sorte. Um bode ia ser sacrificado e outro bode ia levar os pecados, tá? Para o deserto. Era isso, tá? Ele era sacrificado e seu sangue entrava no Santo dos Santos. Então, esse bode que era morto, era o sangue dele que era utilizado lá para poder fazer a expiação, né? Também, né? Na realidade, Cristo é o Cordeiro de Deus. Assim como o sangue do bode cobria a arca, Jesus orou na cruz e ofereceu seu próprio sangue na presença de Deus, sofrendo o castigo que a justiça divina exigia. Tudo bem? Até aí? Quer que eu leia de novo? Quer? Lê de novo, então. Cristo é o Cordeiro de Deus. Assim como o sangue do bode cobria a arca, lembra que eu falei que um bode era sacrificado para poder fazer a expiação? Jesus orou na cruz e ofereceu seu próprio sangue na presença de Deus. Quando ele está na cruz, né, ele sangrou, certo? Então essa ideia do sangue de Jesus está fazendo a expiação pelos nossos pecados, está fazendo a reconciliação, tá? Sofrendo o castigo que a justiça divina exigia. Então vamos voltar lá no começo. Lembra que eu falei que as duas coisas precisavam estar balanceadas? O pecado gera a morte, certo? Então a justiça de Deus precisa que a morte aconteça, certo? Só que para reconciliar ele usa o quê? O amor, que é o sangue. Então em Jesus, tanto a justiça, ou seja, tanto a morte com os pecados acontece, quanto a reconciliação pelo sangue e o amor. Por isso que Jesus é a ideia do sacrifício perfeito. Entendeu? Ficou claro? Sim? Se tiver dúvida, pergunta, tá, gente? Se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, eu pergunto para alguém. Né? Ou não. Fale. Fala. Aham. Exatamente. Sim. Entenderam? Então essa é a ideia, tá? Essa é a lógica da crucificação, entendeu? É. E é por isso que tinha que ser Jesus. Porque eu não falei que ele era perfeito? Então só o sacrifício perfeito poderia levar os pecados dos outros sobre si. Quando tem o sacrifício do bode, do carneiro, não é isso. É sobre esse carneiro, é sobre esse bode que o meu pecado é colocado. Para que eu não morra, é sacrificado esse animal. Então alguém tem que pagar por isso. Como Jesus, ele em si não tem pecado, tanto Deus quanto o homem, ele tem essa capacidade de carregar sobre si os pecados de todos, porque ele não tem. Lembra naquela aula que eu falei sobre a vela, a lamparina, que tinha um vidro? Se tivesse um trincado no vidro, ele estoura? É isso, se Jesus tivesse pecado uma única vez como homem, não teria acontecido nada. Seria só um mártir. Entende? Provavelmente nem teria cruz, nem teria acontecido. Por quê? Porque é imperfeito. Entenderam? Tudo bem? Beleza? Próximo. O sepultamento, que é a ideia do bode emissário, né? O bode expiatório. Vou ler para vocês ali em cima. No Yom Kippur, o sumo sacerdote impunha as mãos sobre o segundo bode, que era o bode que estava vivo, confessando os pecados do povo, e o enviava para longe para morrer no deserto. Então, tá vendo? Então, os dois bodes morriam. Tanto o que era sacrificado, quanto o que estava com os pecados, né? Na realidade, Jesus agora, né? Em seu enterro, Jesus cumpriu o significado do bode emissário, levando os pecados e morrendo. Ele carregou as nossas iniquidades para longe, sepultando o peso da condenação fora da nossa vista, né? A ideia do mar de esquecimento, né? A gente pode usar aqui, né? Deserto que o bode se perde e morre com os pecados. Jesus pegando os nossos pecados e lançando no mar de esquecimento. Dá para a gente paralelizar isso aí, se existir essa palavra. Tudo bem? Beleza? A ressurreição, próximo slide. O sacerdote não terminava o rito e saía do santuário? Não era isso? Ele fazia todo o rito do sacrifício, da fumaça, tudo e saía. Saía como?
vivo. Importante, né? Para ele sair, ele tem que estar vivo, certo? Jesus também sai vivo da expiação. É a mesma ideia, tá vendo? A sombra do Antigo Testamento e a revelação no Novo Testamento. Após espargir o sangue, Arão saía vivo do tabernáculo, vestia suas roupas normais e anunciava ao povo que a expiação estava aceita. Ó, está feito. Está consumado. Jesus, 3 dias após o sacrifício, Jesus saiu do túmulo, com o seu corpo glorificado. A ressurreição é o anúncio de que a oferta da expiação foi cabalmente aceita, ou seja, completamente aceita, pelo Pai para a nossa justificação. Está consumado. Entenderam? Muito legal isso, né? É legal porque assim, é como se Deus falasse assim, ó, vai ser assim, ó, tá vendo? Fique esperto que vai ser assim, ó. Quando chegar vocês vão perceber, é mais ou menos isso, né? É muito legal isso aí. O estado atual, vamos lá, agora o ministério contínuo. Vou ler também o que está ali, tá? Próximo slide, por favor. No Antigo Testamento, os sacerdotes ofereciam sacrifícios diários sem fim. Então, toda vez que alguém pecava, ia lá, pequei, aí eu preciso dar um pombinho, preciso dar uma rolinha, preciso dar um bode, né? Dependendo do tipo de pecado, tinham também as regras para poder serem feitos sacrifícios, né? Se era pela pessoa, se era pela família dela, se era por outra pessoa, etc. e tal. Hoje, Jesus Cristo está à destra de Deus, e Ele vive eternamente para interceder por nós. Então, fazer esse papel do sacerdote. Aquele que expia o pecado, aquele que apresenta e perdoa o pecado, né? Garantindo o perdão contínuo. A obra da redenção terminou. A obra intercessora continua. Então, assim, a redenção, ou seja, fazer essa humanidade toda ser perdoada e ser trazida de volta para Deus, ok, certo? Mas a intercessão da gente todo dia que a gente vai lá e pisa na bola, é feita todo dia. Por isso que fala que ele é nosso advogado, né? Então, ele pisou na bola, não né? Deixa, está aprendendo. Está aprendendo. Não, de novo. Está aprendendo, calma. Está aprendendo. A gente já conversou sobre isso. Sabe? Essa relação de pai para filho, né? É isso, tá? Tudo bem? Tudo bem? Próximo slide. Então, com tudo isso, tem essa ideia do véu rasgado, tá? Para explicar um pouquinho melhor a ideia do véu para vocês, é o seguinte, não era um véu assim, tipo igual da noiva, sabe? Que cobre a cabeça e levanta, não era isso, né? Não era um TNT, né? Como é que tecido que aquele lá, né? Esqueci o nome lá não era uma toalhinha, sabe? Não era isso, né? Era um tecido que era colocado do teto até o chão. E falei para vocês, né? Era grosso, não é? Semana que vem a gente vai estudar a fundo, né? Que falei. Mas era grosso, entendeu? Então, assim, para alguém cortar esse véu, tinha que ser o cara. Entendeu? Não dá para cortar com a faquinha. Entende? Né? É como se estivesse cortando madeira, sabe? Assim, você vai, né? É grosso, tá? Então, imagina, ó, a gente tá vendo a borda ali do slide, ali, ó, da caixa de texto ali? É como se a gente fosse pequenininha ali, assim, sabe? Então, imagina um negócio grandão assim. Não consegue nem mexer direito, né? A gente ganha acesso a isso, olha lá. É como se depois dele, como não, né? Depois dele, está Deus. Então, aquilo que encobria, que a gente não conseguia ver Deus, é aberto. Entendeu? E tem uma diferença também, né? No passado, ele só é aberto. Então, ele não foi rompido. Ele abre e entra. Em Jesus, ele é rasgado. Ou seja, não precisa mais. Tá? É essa figura. Oi? Não tem mais serventia. Por quê? Porque agora a humanidade está reconciliada através da expiação. Tudo bem? Beleza? Então, a comunhão restaurada. Quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou do alto a baixo. A separação descrita em Gênesis acabou. A separação... Isso, está certo. Pelo sangue de Cristo, o homem tem acesso direto e confiante ao trono da graça. Então, hoje a gente pode chegar e falar assim, Deus me perdoa, bom dia Jesus, bom dia Pai. A gente tem esse acesso. Então não tem mais nada assim, ó, cobrindo a gente, não tem mais nada travando a gente, tá? Último slide, para a gente encerrar a aula de hoje. Vou ler para vocês também. Os frutos da obra divina, número 1, fim do poder. Cristo tornou-se o cumprimento da lei, o domínio do pecado sobre nós foi quebrado, certo?
Então, esse pecado que nos aprisionava, né, essa figura de que está travado, que a gente não consegue fazer nada, acabou. É isso que ele está falando do fim do poder, certo? O pecado não tem mais poder sobre nós. A gente é que domina sobre o pecado, se a gente quer ou não pecar, tá? E é por isso que quando a gente peca inconsciente, o Espírito Santo fala para a gente, ó, errou de novo. Entendeu? Ó, presta atenção, vai bater, bateu, presta atenção. Por isso, porque a gente não tem mais a amarra do pecado, vocês entendem? Nenhuma condenação, número 2. O pleno perdão de Deus para aqueles que creem em Jesus. Ou seja, já foi perdoado. Acabou, tá? Nenhuma condenação há para quem conhece Jesus. Né? Essa música é boa. Certo? Tudo bem? 3. Adoração. Adoção. De inimigos separados, ou seja, no pecado a gente era inimigo de Deus, opositores, certo? De Deus, a co-herdeiros de Cristo, ou seja, herdeiros juntos. Tá? Co-herdeiro é igual a um sócio. O sócio não tem a mesma participação, quando somos sócios equalitários? Nós somos co-herdeiros, então tudo que Jesus tem, a gente tem também. Entenderam? Junto. Tá? Nós clamamos Abba Pai, ou paizinho, ou papai. Né? Quem tem filho sabe como é que é, né? Papai! Oh, papai! O meu aprendeu a falar papai esses tempos aí. É qualquer dia para dizer papai. Filho do fono, né? Papai. Mas é isso, entendeu? Ele me conhece, ele sabe que eu sou o papai dele. Né? Tanto que às vezes para os outros ele vira e fala, ó, papai. Então a gente é isso, entendeu? Agora a gente pode falar, ó, papai. É isso, entendeu? A gente pode falar, ó, papai. Entendeu? E meus filhos podem falar de mim, porque eles me conhecem. E a gente pode falar de Deus porque a gente conhece a Deus. Tudo bem? E o último, redenção final. A promessa do seu retorno sem pecado para aqueles que o esperam. A gente falou lá na temática de Jesus, lembra? Da vitória final, né? A vinda, né? A promessa vindoura, de que ele vai voltar, e aí quando ele voltar, acabou tudo. Tomara que não demore, né? Acabou tudo de vez. A gente vai reinar, vai ficar de boa, né? Reinando com ele e tudo mais. Tudo bem? De boa? Dúvidas? Não? Foi claro? Tá? Então, semana que vem, a gente vai falar sobre o Yom Kippur mesmo. Tá? Aí eu vou ficar só nele. Aí, na outra semana, a gente fica só sobre o sacrifício de Jesus. Tá? Que aí eu pensei em fazer assim, que acho que vai ficar mais fácil. Então, primeiro a gente dá o plano geral, entender o que é. Aí, depois a gente destrincha cada uma das etapas. Tá bom? Beleza? Então, é isso aí, gente. Deus abençoe. Vamos tomar água, bater um papo e bora. E você que ouviu, ó, se liga, hein? Presta atenção. Vem para Jesus. Tchau, gente. Deus abençoe.